1 Samuel, capítulo 3, e o versículo 9, apenas a parte B, que diz assim: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Muito bem, podem sentar. Então, hoje a tia vai trazer uma mensagem que diz bem assim, que Deus também fala com as crianças. Amém? Deus também fala com as crianças. E o texto que a gente escolheu, o versículo que a gente escolheu, diz bem assim: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Vamos repetir com a tia? Eu falo e vocês repitem. Fala, pois o teu servo está ouvindo. Muito bem. E quem foi que falou isso? Vamos esperar, para a gente conhecer. Eu quero começar a história apresentando uma mulher que se chama Ana e o seu esposo que se chama Eucana. Ana e Eucana, eles eram casados e Ana era uma mulher que não conseguia ter filhos. Por isso, Ana vivia muito entristecida, porque o desejo de toda mulher é ter um filhinho. Então, Ana já tinha muito tempo casada e tentava e não vinha um bebezinho. Então, Ana ficava triste e chorava. Eu preciso daquela caixinha ali. Alguém pode me ajudar? Muito bem, obrigada. Aqui vai ser um outro ambiente. Muito bem. Então, Ana, sempre ela ia lá no santuário para orar a Deus. E sempre ela ia lá e ficava orando e chorando e pedindo ao Senhor que concedesse um pedido. E um dia, Ana estava ali chorando e pedindo ao Senhor: Senhor, me concede um filho, eu quero tanto ter um bebezinho. E ela já não encontrava palavras para expressar diante do Senhor o seu desejo de ter um bebezinho. Então, ali, naquele momento, enquanto ela estava no santuário, ela fez uma promessa ao Senhor. Ela falou assim: Senhor, se você conceder o meu pedido, o meu desejo de se tornar mãe, quando eu tiver esse bebezinho, eu vou levar ele para servir a casa do Senhor todos os dias da sua vida. Eu vou entregar ele para viver, no serviço para o Senhor. E Ana estava ali, ela chorava tanto que ela não conseguia nem sair as palavras da boca dela. Ela ficava murmurando assim. E aí, tinha ali o sacerdote Eli, na porta do santuário. E ele olhou e falou assim: essa mulher tá bêbada, tá doidinha, E aí Ana falou assim: não, meu Senhor, eu não bebi nada não. É que eu estava chorando, apresentando a minha tristeza diante do Senhor. Então o sacerdote falou assim: então tá bom. Então que o Senhor faça conforme foi o desejo do seu coração. Vá em paz. E aí Ana foi embora, Saiu ali Saiu ali. Depois corta. Então Ana saiu, foi embora, e ficou ali com seu esposo. E passado um tempo, sabe o que aconteceu, crianças? O que aconteceu? Deus concedeu o desejo do coração de Ana. E ela teve um bebezinho. Olha só que alegria, Deus concedeu esse desejo a ela e ela ficou muito feliz com seu esposo Eucana. Mas lembrem-se que a Ana, ela fez uma promessa para o Senhor. Então esse bebezinho começou a crescer. E como foi o nome que ela deu para esse bebê? Como que é o nome do livro que a gente acabou de ler? Samuel. Muito bem. Então, Ana deu ao nome desse bebezinho de Samuel. E quando ele começou a crescer, chegou o momento dela levar ele embora.
Olha só, Samuel cresceu um pouquinho e Ana fez conforme ela havia prometido. Ela falou que ela deixaria o seu filho servindo, né, na casa do Senhor. Então a Ana pegou e levou Samuel lá pro santuário e deixou ele junto com o sacerdote Eli. Ela falou: olha, lembre-se daquele dia, eu pedi um filho e o Senhor concedeu o meu pedido, mas eu fiz uma promessa que ele cresceria aqui na casa do Senhor, servindo a Ele todos os dias da sua vida. Então, eu vou deixá-lo com você para te ajudar nas tarefas do santuário. Então, Ana deixou ali o seu filho Samuel e voltou para a sua casa. E Samuel ficou ali vivendo junto com Eli, né, ajudando ele nas tarefas. E então, passado um tempo, eles estavam ali. Deixa eu organizar. Eles estavam ali no santuário, já tinham feito as suas tarefas e eles foram se deitar, descansar um pouco. O sacerdote já estava deitadinho, o sacerdote ele já estava bem cansadinho, então ele já não enxergava muito. Então ele ficava mais reservado, mais sentadinho, mais descansando. E o Samuel, como ainda era bem jovem, ele já ajudava muito. Então, o Samuel também deitou para descansar um pouco. Mas, enquanto ele estava deitado ali, ele ouviu uma voz. Samuel. Samuel. Então Samuel deu um pulo da cama e falou: uai, o sacerdote está me chamando, e correu aqui. Sacerdote, Eli, você me chamou? Ele falou assim: eu não chamei, não. Volta a dormir que você está, vai dormir que eu não chamei, não. Então Samuel voltou a se deitar e novamente: Samuel. Samuel. Então Samuel: oi, já estou indo. E foi aqui de novo no sacerdote: oi, Eli, o que foi? Ele novamente assustou, falou assim: não estou te chamando não, Samuel, volta a se deitar. Então Samuel deitou de novo e mais uma vez: Samuel. Samuel. Então Samuel voltou e o sacerdote de novo: Samuel, eu não te chamei. Mas então o sacerdote percebeu uma coisa, que era Deus quem estava chamando por Samuel. Então ele explicou: Samuel, quem está querendo falar com você é Deus, o Senhor quer falar com você. E volte para sua cama, deite-se, e se novamente você ouvir a voz, então você responde bem assim: fala, pois o teu servo está ouvindo. E então o Senhor vai te dizer o que ele quer. Então ele voltou a se deitar e Samuel mais uma vez se deitou também. Então, Samuel. Samuel. Aí Samuel se levantou e falou: fala, pois o teu servo está ouvindo. E então Deus falou com Samuel e trouxe a ele uma palavra, um recado que Samuel deveria levar para o profeta Elias, para o profeta Eli. Então Samuel ficou ali assustado com aquele momento. Mas vejam só, crianças, que maravilha! Deus falou com Samuel. Samuel de primeiro, ele não compreendeu, né? Ele não reconheceu, mas então este foi o primeiro momento em que Deus falou com Samuel. Então Samuel, a partir dessa vez, Deus passou a falar com ele. Que coisa maravilhosa, né? Deus vindo trazer uma mensagem a Samuel. E esta mensagem, crianças, era algo muito difícil para Samuel contar, sabia? Samuel tinha que apontar, né, um erro que o sacerdote estava cometendo.
E Deus tinha mandado ele avisar que Deus ia cumprir a punição. Sabem o que o sacerdote estava fazendo de errado? Ele estava encobertando os pecados dos seus filhos. Os filhos do sacerdote estavam em pecado e o sacerdote não estava corrigindo. Vejam só, e Deus ia punir isso, não é? Muitas vezes os nossos pais precisam nos corrigir, E vocês sabiam que Deus requer isso dos pais, né? Papais e mamães, Deus requer isso de nós. Nós, enquanto pais e enquanto filhos, nós temos que nos sujeitar. Os pais têm que respeitar ali a vontade de Deus e corrigir os filhos, né? E os filhos em obediência também têm que receber essa punição do pai, porque senão o Deus, que é maior, que é poderoso, ele vem e pune. A punição dos filhos, né, da descendência de Eli foi algo duro, né? Mas, crianças, o que eu quero que vocês entendam com essa história? A palavra de Deus fala que ali em Samuel, Deus, ele quase não falava mais. Ele quase não aparecia mais em visões por causa do pecado. Como eu disse, os filhos de Eli estavam pecando. Então Deus já quase não manifestava mais a presença dele. Então foi nesse momento que Deus escolheu Samuel para falar. Então Samuel foi crescendo, Samuel foi usado como profeta, também como juiz, foi um homem que liderou ali aquele povo. E o pecado, ele nos afasta de Deus. Assim como eu falei, né? O pecado, ele vai deixando a gente longe do Senhor, né? Assim como estava aquele povo, né? Então Deus usa as pessoas para falar, né, aquilo que ele quer fazer. Então, Deus, ele fala de muitas maneiras conosco. Vamos ver algumas maneiras que Deus pode falar conosco? Quem gostaria? Já pensou que susto, né? Se a gente tivesse deitado lá e de noite falasse, Vinícius, né? Será que vocês iam reconhecer a voz de Deus, assim como vocês reconhecem quando a mãe chama, que fala assim, Augusto, né? O Augusto, ele sabe, às vezes ele não responde, não, mas ele sabe. Muito bem. Então, olha só, talvez, lembra como que a tia colocou aqui o tema da nossa palavra? Que Deus também fala com as crianças. Então, assim como Samuel teve uma experiência, assim também nós podemos ter, mas também de muitas outras formas. Uma delas é através da palavra. Olha só, através da Bíblia, fazendo a leitura da Bíblia, quando o pastor prega, né? Quando o pastor Cleilson está aqui pregando a palavra de Deus, é uma oportunidade que nós temos de ouvir o chamado de Deus. Às vezes de uma maneira que tanto o pastor como outras pessoas, eu aqui neste momento, né? Esta palavra que eu estou trazendo, talvez você pode ter um momento com o Senhor, e essa palavra tocar o seu coração e você ouvir o chamado de Deus através dessa oportunidade. Outras maneiras que nós podemos também ter um chamado da parte de Deus é através da oração, né? A oração, em especial, um momento de intimidade, em que a gente se coloca na presença de Deus e a gente clama, né, por Jesus, pelo socorro dele, em louvor, algo que nós acabamos de fazer aqui, né? Quando nós louvamos, quando nós dançamos, tudo isso pode ser feito. Quando estamos dormindo, o Senhor pode falar, né, através de sonhos, né? Ou mesmo como ele falou com Samuel. Samuel nem estava sonhando e ele ouviu Deus falando.
ou através de uma profecia, alguém vir e falar assim, olha, Deus mandou eu te dizer isso aqui, né? E trazer uma palavra abençoada, ou uma palavra de correção, assim como foi a palavra que Samuel precisou levar ali ao sacerdote Eli. E, crianças, o mais importante, né? Jesus Cristo. Ele é o mediador para que nós possamos ter todo esse acesso com Deus. Olha só o que diz aqui em Hebreus. Hebreus diz assim, que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho. Então, crianças, naquele tempo, o povo pecava, fazia as coisas errado e Deus não aparecia assim, cutucando, você está fazendo algo errado. Deus utilizava os profetas, alguns sacerdotes, né, para trazer esta mensagem ao povo. Mas ele falou assim, naquele tempo eu usava os profetas, mas agora eu uso Jesus, porque Jesus, ele é o Filho, e Jesus não somente trouxe uma mensagem, ele cumpriu na sua vida, na sua morte, a vontade de Deus. Então é através de Jesus Cristo que hoje nós podemos ouvir a voz de Deus. É através de Jesus Cristo que nós podemos ser chamados para a salvação. E muito mais que isso, crianças, muito mais que isso, através de Jesus Cristo, que hoje nós podemos ir até Deus, porque antes não era assim, né? Então Jesus Cristo, com o sacrifício dele, ele consertou o caminho entre o homem e Deus. Então hoje a gente não precisa ficar preocupado assim, eu não ouvi Deus me chamando à noite, eu não ouvi a voz. Sabe por quê? Porque a gente pode ir até Ele. Hoje a gente tem liberdade para adorar o Senhor, seja na nossa oração, no nosso louvor, na ministração da palavra. Mas é muito importante, crianças, que nós estejamos assim, olha, assim como Samuel falou, fala, pois o teu servo está ouvindo. Todas as oportunidades que nós tivermos na presença do Senhor, né? Nós precisamos fazer isso, desde criança aos adultos, no momento de ouvir a palavra, no momento de entrar em oração, nós devemos abrir o nosso coração, os nossos ouvidos e falar, Senhor, fala que eu estou ouvindo, porque aí sim o chamado de Jesus na sua vida vai ser real, assim como aconteceu na vida de Samuel. Algumas pessoas ainda vão ter este encontro, né, de ouvir a palavra de Deus e ela abrir os olhos, e ela abrir o coração, e aí você ter um novo entendimento acerca da vontade de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês, né? E que vocês tenham Samuel, uma criança, um jovem ainda pequenininho, que foi tão cedo trabalhar na casa do Senhor, que para vocês nada é impossível. Jesus falou lá em Mateus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Mateus 19, versículo 14. Deixai vir a mim as crianças e não as impeçam. Vocês têm que saber que nada nem ninguém pode impedir vocês de vir para o Senhor. Não importa a situação, ainda que talvez você não tenha o seu papai, não tenha a sua mamãe te trazendo. Agradeça, se for a tia, se for a vovó, ou se você já está num tamanhozinho de vir sozinho, porque nada nem ninguém pode te impedir de vir até Jesus. Então agradeça a oportunidade e deixe essa palavra para todos. Amém.